para você que acompanha a programação da TV UESB e da UESB FM. Hoje nós iniciamos a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à reitoria da UESB quadriênio 2026-2030. Por ordem definida previamente em sorteio, nesta sexta-feira recebemos em nossos estúdios o professor Reginaldo Pereira, candidato a reitor pela chapa UESB Cada Vez Mais Forte. As regras para este encontro foram estabelecidas em reunião com a comissão eleitoral e representantes das chapas. Essa entrevista está sendo transmitida simultaneamente pela TV UESB, Rádio UESB FM e também pelo nosso canal oficial no YouTube. Professor, seja muito bem-vindo, boa tarde. O senhor tem agora 1 minuto para se apresentar para a comunidade acadêmica. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde, Mário. Boa tarde, telespectadores. Eu sou Reginaldo Pereira. Eu nasci em Ilhéus, Bahia, na periferia de Ilhéus. Estudei escola pública, escolhi o magistério por opção, queria ser professor, por isso fiz o magistério, cursei pedagogia na UESC. Após isso, ingressei na educação básica como docente, depois coordenador pedagógico e ingressei aqui na universidade no ano de 2000. São 26 anos dedicados à docência, ao ensino, à pesquisa e extensão. Tive a oportunidade de ser coordenador do curso de pedagogia por 2 vezes, diretor de departamento no campus de Itapetinga. Tenho mestrado, doutorado em educação, atuo no curso de pedagogia, no programa de mestrado e doutorado do campus de Vitória da Conquista e atualmente exercendo a função de pró-reitor de graduação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor, obrigado. Como foi acordado previamente, este bloco terá 10 minutos e será composto por uma pergunta obrigatória e por perguntas feitas por membros da comunidade acadêmica. Vamos agora para a pergunta obrigatória. Professor, como a sua experiência como pró-reitor de graduação na gestão do professor Luiz Otávio de Magalhães o qualifica para o cargo de reitor da UESB e o ajuda a vislumbrar o futuro dessa que é uma das principais universidades da Bahia? O seu tempo começa a contar a partir de agora. A nossa experiência na pró-reitoria de graduação, ela dialoga diretamente, com o nosso trabalho à frente de uma importante pró-reitoria que conduz e acompanha os 47 cursos de graduação da nossa universidade, nos campos de Itapetinga, Jiquié e Vitória da Conquista. A UESB hoje é uma instituição referência na educação superior brasileira, possui um índice geral de cursos com conceito 4, numa métrica de 1 a 5, que a coloca como uma das principais universidades do país. Os 47 cursos de graduação que nós acompanhamos, eles têm relação direta com o desenvolvimento do ensino, com o fortalecimento da graduação. E nessa experiência da Prograde, nós tivemos a oportunidade, para além de acompanhar os cursos de graduação, gestar um orçamento público, em torno de R$ 8 milhões, e investimento em diversos programas à frente da Pró-Reitoria. Programas como a educação tutorial institucional, a UESB, ela hoje é uma das referências na educação tutorial no estado da Bahia, com investimento próprio, com recursos próprios, programas PARFOR, de formação de professores, educação à distância, PARFOR Equidade, a Firma SUS. Para além disso, no campo do ensino e do acesso à nossa universidade, nós estabelecemos as políticas de acesso, organizando o processo seletivo vestibular, o SISU, o avanço da nossa instituição no que se refere à inclusão de pessoas de escolas públicas, pretas, pardos, pessoas quilombolas, indígenas e, mais recentemente, nossa política de acesso com pessoas trans. A UESB avança e essa experiência nossa na perspectiva do acesso e da democratização do ensino. De outro lado, destacamos também a permanência estudantil, as ações afirmativas em nossa universidade. Nós, da Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com a PROAPA, que é a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil, estabelecemos sempre um diálogo firme na defesa da ampliação dos recursos de permanência estudantil, com as bolsas de permanência, com restaurante universitário nos 3 campi. E, para além disso, também destacamos no processo
do desenvolvimento da nossa instituição, ações no que se refere à internacionalização, né, na graduação. Nós temos uma política de internacionalização hoje forte na nossa instituição, com recursos diretos que investem para que os nossos estudantes do ensino de graduação tenham experiência de mobilidade acadêmica nacional e internacional. Destacamos também o investimento na Pró-Reitoria de Graduação no que se refere à formação de professores. Nós temos um investimento numa formação continuada dos docentes, né? Isso significa a qualificação do ensino com metodologias, planejamento pedagógico, ou seja, qualificar o ensino de graduação significa também investir na formação de professores. A Prograde ela tem atuado diretamente, sobretudo, na redução da evasão na nossa universidade. Em termos reais, a evasão nacional hoje ela gira acima de 20%, e na atuação frente à Pró-Reitoria, nós reduzimos esse índice de evasão para 10%. Professor, nós vamos agora para as perguntas que foram gravadas previamente por membros da comunidade acadêmica. Vamos para o primeiro sorteio. A pergunta é da Graziele da Costa, no campus de Vitória da Conquista. E eu queria saber quais são as propostas para os discentes do turno noturno em relação ao RU, e também eles não têm acesso a ter outras atividades presentes na universidade. O ensino noturno ela é uma pauta prioritária também no nosso plano de gestão, o ESB cada vez mais forte. Nós temos os reclames dos estudantes no que se refere ao sistema de transporte público, né? Temos aí uma proposta de atuação direta, de reivindicar ao poder público a requalificação desse sistema para que os estudantes não cheguem atrasados às aulas e também eles não saiam atrasado e percam sua aula. De outro lado, há reclames no que se refere ao restaurante universitário. A proposta da nossa chapa é sermos firmes na regulamentação, na cobrança da empresa prestadora de serviços, no que se refere ao contrato com essas empresas, para que cumpra objetivamente e que o RU ele preste o serviço devido. De outro lado, o funcionamento da estrutura do ensino noturno, nós defendemos algumas readequações. Isso envolve investimento pessoal, no sentido de que possamos, os setores da universidade, como bibliotecas, colegiados de curso, restaurantes universitários, departamentos, serviços de audiovisual, eles estejam à disposição no período em que esses estudantes estão circulando, estudando em nossa instituição. De outro lado, nós também precisamos pensar uma reestruturação curricular e pedagógica que acolha algumas demandas dos estudantes do noturno. Projetos de pesquisa, projetos de ensino, projetos de extensão que oportunizem também a garantia do ensino e aprendizado e participação efetiva desses estudantes nessas ações. Vamos para o sorteio de mais uma pergunta. A pergunta é do Matheus Teixeira, do campus de Jequié. Tem que saber quais são as propostas de bem-estar e treinamento para os servidores e terceirizados. No que se refere ao corpo técnico administrativo, nós temos na nossa universidade a ampliação do investimento aí e qualificação do corpo técnico administrativo, né? A nossa luta e a defesa em conteste de cooperar o governo do Estado, a ampliação do quadro de pessoal. Isso diz respeito também no que se refere aos técnicos e analistas. De outro lado também, no que se refere às empresas terceirizadas, né, uma regulação das empresas terceirizadas para que elas cumpram os contratos devidos em relação ao pagamento, aos direitos e benefícios desses trabalhadores. Investir no corpo técnico administrativo também diz respeito à sua formação continuada em nível superior, a defesa também da carreira e das condições de trabalho e salários do corpo técnico administrativo. Vamos para o sorteio de mais uma pergunta, professor Reginaldo. A pergunta
é da Tainá Reis Argolo, do campus de Jequié. Quais serão as ações ou propostas dos candidatos relacionadas ao aumento da estrutura do RU, já que a gente tem um crescente número de alunos, o que causa filas de espera para o processo de admissão? O restaurante universitário ele é um dos principais equipamentos sociais da nossa instituição. Nós temos a universidade crescendo, as demandas aumentam, o nosso plano de gestão está muito claro, mais recursos para o restaurante universitário, uma reforma aqui no campus de Vitória da Conquista, para ampliação dessa estrutura, o espaço do refeitório, melhorias no sistema da habilitação para que ele ingresse no restaurante com biometria. Precisamos também no campo de Jequié construirmos um restaurante universitário no campus 2. Aqui em Vitória da Conquista também há reclames no que diz respeito aos serviços prestados da empresa, no que se refere à alimentação, e é o nosso compromisso, sim, melhorar as condições de atendimento à alimentação do serviço do RU na nossa universidade. Professor, a gente tem 1 minuto, posso fazer uma nova pergunta ou você pode aprofundar essa última resposta? O que você prefere? Pode ser outra pergunta. Ok. A pergunta é da Eulina Cristina Pinheiro, do campus de Itapetinga. Eu gostaria de saber dos candidatos qual a proposta para a implantação da creche aqui no campus de Itapetinga, já que o campus de Vitória da Conquista e Jequié já possui a creche. Nosso plano de gestão consta a implantação de uma creche para atender às demandas dos filhos e filhas das nossos docentes, dos técnicos administrativos e também dos nossos estudantes. É compromisso de nossa gestão, uma vez que já temos a creche no campo de Jequié, temos uma creche no campo de Vitória da Conquista e, portanto, nós implantaremos a creche para atender às demandas, que é um equipamento importante para o ensino-aprendizagem e o acolhimento das mães. Muito obrigado. Nós encerramos aqui o primeiro bloco dessa primeira entrevista com os candidatos à reitoria da UESB. O próximo bloco será composto por perguntas com temas sorteados ao vivo. TV UESB e UESB FM nas eleições da reitoria. A universidade se constrói com seu voto. Quer saber mais sobre o Pé de Meia? A data da próxima vacinação. Seus direitos no trabalho? A gente te conta tudo isso e muito mais. Na Agência Brasil tem informação pública, gratuita e de confiança. agenciabrasil.ebc.com.br. Notícias direto da fonte para conhecer seus direitos e ficar por dentro das políticas públicas. Agência Brasil, 35 anos. Cidadania em pauta. Paisagens espetaculares. Plantas e animais exóticos. A natureza viva com seus encantos. Viaje com a gente país afora. Parques do Brasil. Todos os dias, 2h30 da tarde. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Uma parceria entre TVs
e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. Eu pratico a caridade com todo respeito. Eu pratico a caridade com todo o respeito. Seja qual for a sua crença, a gente bota fé é no respeito. De segunda a sexta estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. 15 para 1 da tarde, destaques de todo o Brasil e do mundo em uma linguagem clara, com entrevistas, análises e prestação de serviço para você. Jornalismo público, de qualidade, responsável e atual. Espero você no Repórter Brasil Tarde, aqui na TV Brasil, a tela da gente. Estamos de volta com a rodada de entrevistas com os candidatos à reitoria da UESB para o quadriênio 2026-2030. Por ordem definida previamente em sorteio, nesta sexta-feira recebemos em nossos estúdios o professor Reginaldo Pereira, candidato a reitor pela chapa UESB Cada Vez Mais Forte. Neste bloco, o candidato terá 10 minutos para responder perguntas sobre temas relacionados à realidade da comunidade acadêmica e da universidade. Vamos ao sorteio do primeiro tema. O primeiro tema sorteado é ensino. Professor, quais mecanismos de avaliação da aprendizagem e acompanhamento pedagógico dos estudantes o senhor pretende fortalecer para reduzir a evasão e a reprovação? O seu tempo começa a contar a partir de agora. O tema da evasão no ensino superior ele é sempre recorrente, né? A evasão possui fatores extra-universidade e ela é multifatorial, fatores intra-universidade, né? A gente sabe que os estudantes, nas suas demandas formativas, nas suas trajetórias do ensino médio, muitas vezes têm dificuldade em diversos componentes curriculares e mesmo ao ingressar na nossa universidade, ele traz essas dificuldades. Internamente, na universidade, nós temos os fatores que devem ser responsabilidade institucional. Primeiro, no que se refere à formação continuada dos professores que atuam com as suas respectivas disciplinas. Segundo, e aí é um compromisso nosso, né, a continuidade de um importante programa de formação continuada dos docentes para a docência universitária. Isso significa atuar com novas metodologias, inovação pedagógica, planejamento, avaliação. Isso reconfigura a forma de ensino, a aprendizagem em sala de aula. De outro lado, nós apresentamos no plano de gestão um programa de desempenho acadêmico supervisionado e acompanhado pela Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com os colegiados de curso e a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil. Esse programa prevê tutorias, monitorias, bolsas de apoio aos discentes para acompanhar o desenvolvimento do ensino-aprendizagem desses estudantes, né? Considerando que temos também ainda um número elevado de retenção em disciplinas. Então, enfrentar a evasão é termos formação continuada, acompanhamento discente contínuo, né? Ressaltamos que a UESB ela é referência na educação superior hoje no Brasil. Ela possui 47 cursos de graduação, 60% desses cursos hoje, na avaliação do INEP, eles possuem conceito entre a média nacional de 4 e 5. Então, portanto, isso significa que nós estamos no caminho certo. No entanto, precisamos, obviamente, é a proposta dessa gestão, investir cada vez mais no desempenho, no ensino-aprendizagem dos nossos alunos, né, para que eles tenham sucesso em toda a sua trajetória. Vamos para o sorteio de mais um tema. Tema sorteado é internacionalização. A universidade ela tem experiências importantes no campo da internacionalização. Nos últimos anos... Professor, a minha pergunta, desculpa. Entre as diretrizes da política de internacionalização, esta
está a oferta de cursos de línguas estrangeiras. Quais os planos para ampliar essas iniciativas e preparar melhor estudantes e servidores para experiências internacionais? A UESB tem uma trajetória já no campo da internacionalização, com foco na pós-graduação. Nos últimos 3 anos, a atual gestão ela implantou uma assessoria de relações internacionais que tem ampliado as ações de internacionalização, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Desse modo, no nosso plano de gestão, nós defendemos a implantação de um centro de línguas. Esse centro de línguas ele vai oportunizar os nossos estudantes de ensino de graduação desenvolverem cursos na área de língua inglesa, língua espanhola, língua francesa, né, com acompanhamento e supervisão de profissionais, né, da nossa instituição. E isso dialogará diretamente aí com as suas perspectivas de mobilidade, tanto nacional e principalmente internacional. Investir na formação de línguas também é oportunizar os estudantes de graduação outras experiências formativas. Vamos sortear um novo tema. Tema sorteado. Tema sorteado é gestão e orçamento. Professor, quais medidas concretas serão adotadas para melhorar a execução dos recursos disponíveis e assegurar que o orçamento aprovado se traduz em ações efetivas dentro da universidade? Quando nos elegemos reitor desta universidade, é compromisso nosso a defesa inconteste pela autonomia universitária. Isso significa também a defesa dos repasses totais do orçamento público da nossa universidade, né? Tanto para pessoal quanto para as suas atividades fins de ensino, pesquisa e extensão. Então, as ações concretas nossas são o fortalecimento do Fórum de Reitores, né? Uma cobrança contundente junto ao governo do Estado da Bahia para o repasse dos recursos orçamentários, né? Para que a gente possa cumprir as funções acadêmicas e administrativas da nossa instituição. É preciso também um pacto institucional, né, que dialogue aí com o movimento estudantil, com o movimento docente, com o movimento técnico-administrativo e todo esse coletivo, em parceria com as reitorias, efetivamente cobrar ao governo, né, um cumprimento que está previsto em lei e, portanto, garantir e respeitar a autonomia universitária no planejamento e na sua execução orçamentária. Vamos ao sorteio de mais um tema. O tema sorteado é pesquisa. Professor, de que forma o senhor pretende garantir que estudantes da graduação e da pós-graduação tenham maior participação em projetos de pesquisa, fortalecendo sua formação acadêmica e científica? A pesquisa ela faz parte do tripé da nossa universidade. Ensino, pesquisa e extensão, eu chamaria de quadripé. Não adianta a gente investir só no ensino, só na pesquisa e na extensão, se a gente também não dá as condições de participação dos estudantes. Nós temos anualmente a ampliação de recursos para a pesquisa, né, para os nossos estudantes participarem de projetos, de ações de pesquisa. Defendemos a ampliação dos recursos para o programa de iniciação científica da universidade, uma atuação contundente com as agências externas, com o FINE, com a CAPES, com o CNPq, com a FAPESB, para mais repasses de recursos para universidades que, por conseguinte, teremos mais participação dos nossos alunos. Precisamos também fomentar outras estratégias, por exemplo, para envolver os alunos dos cursos noturnos também nas atividades de pesquisa. Fazer pesquisa é produzir conhecimento, mas também a gente tem que ter isso de forma equitativa, tanto nas áreas de ensino quanto nas áreas de extensão. Essa é a nossa defesa. Vamos ao sorteio de mais um tema. O tema sorteado é extensão. Professor, como o senhor pretende fortalecer a relação da universidade com a sociedade por meio de projetos de extensão que atendam demandas locais e regionais? A extensão, ela é também prioritária no nosso plano de gestão. Nós temos uma experiência consolidada da extensão na nossa universidade. Nossos projetos de extensão e programas estão em quase todos os territórios da Bahia.
Nós defendemos a ampliação dos recursos para a extensão que dialogue com a pesquisa e a pesquisa produza conhecimento e leve esse conhecimento para toda a nossa sociedade e, sobretudo, para o desenvolvimento dos 3 territórios de identidade das regiões de Itapetinga, Jiquié e Vitória da Conquista. Uma extensão forte, ela dialoga diretamente com a comunidade e, por isso, é uma via de mão dupla. Não só a universidade levar o conhecimento que produz, mas ela está aberta aos movimentos sociais, aos movimentos populares, ela precisa investir em cultura, na arte, né, dialogar com as comunidades, participar dos conselhos culturais, envolver toda a sociedade. Fazer extensão é levar a produção do conhecimento, mas, sobretudo, abrir a porta da universidade para as comunidades. Vamos sortear o nosso último tema, professor. O tema é permanência e assistência estudantil. Professor, para além do acesso, estudantes com deficiência demandam condições adequadas de permanência, como acessibilidade física, pedagógica e tecnológica. Quais serão as prioridades da sua gestão para avançar nessas áreas? Nosso plano de gestão consta a implantação, a regulamentação de um plano de acessibilidade e inclusão, reforma, ampliação das estruturas dos núcleos dos NAIPs nossos, que são os núcleos de acessibilidade e inclusão e pessoa com deficiência, mas não basta só a reforma da infraestrutura, mas é necessário e urgente também a ampliação da nossa equipe de pessoal. Nós defenderemos isso junto ao orçamento da universidade, a ampliação da equipe de pessoal dos NAIPs. De outro lado, também é importante investirmos na formação continuada de docentes, de técnicos, de estudantes para o acolhimento da inclusão de todas as pessoas com deficiência e neurodivergentes. Professor, o senhor tem agora 1 minuto para as suas considerações finais. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Agradecer a oportunidade, a Chapa 3, o UESB cada vez mais forte, Cássia e Reginaldo, venha público aqui, pedir o voto de você técnico, de você docente, de você estudante. Nós reconhecemos o legado dessa gestão nesses últimos anos, que avançou na permanência estudantil, que avançou na pesquisa, na pós-graduação, como excelência também hoje na nossa universidade, que tem uma extensão que está ampliada em quase todos os territórios da Bahia e que tem um compromisso de ampliar os investimentos na nossa universidade, na permanência estudantil, na defesa da valorização dos técnicos e analistas da sua carreira. Nós nos comprometemos também e vamos defender essa universidade que é do povo baiano, que é do nosso território e que, sobretudo, sempre todos aqueles que passam em nossa instituição, a UESB dá um novo sentido à sua vida, que é o sentido da transformação social. Isso, e volte na chapa. Professor, muito obrigado pela entrevista e pela participação. Termina aqui a nossa primeira entrevista com os candidatos à reitoria da UESB para o quadriênio 2026-2030. Hoje recebemos o professor Reginaldo Pereira, candidato a reitor pela chapa UESB Cada Vez Mais Forte. Na próxima segunda-feira, 30 de abril, o convidado será o professor Robério Rodrigues, candidato pela chapa Cuidar para Transformar. Muito obrigado pela sua companhia, boa tarde, um excelente fim de semana para você. TV UESB e UESB FM, nas eleições da reitoria, a universidade se constrói com o seu voto.